Eu declaro aberta esta 14ª sessão da 7ª Câmara deste egrégio tribunal, mas antes eu indago a respeito da ata da sessão anterior, se temos alguma consideração a fazer. Não havendo, declaro aprovada e desejo a todos um bom dia e que Deus nos ilumine neste ato para que possamos cumprir a nossa missão imbuída dos propósitos divinos e da própria justiça dos homens. É a nossa missão. Então, desembargador Tairone, nós vamos dar preferência aqui para os advogados que vão fazer sustentação oral, e nós temos o terceiro processo, que Vossa Excelência é o relator. Declaro aberta esta sessão e anuncio o primeiro processo. É o 3 da pauta, desembargador Tairone, de número 3. Vou anunciá-lo. É o agravo de instrumento número 082-26-58-2022, Balsa. Agravante, espólio de Euclides de Carli. O advogado é William Guimarães Santos de Carvalho. Agravados, Hernani do Amaral Soares, Maria José Marques Figueira Soares. O advogado é Geli Donati e outro. E o relator é o desembargador Tairone José Silva, procuradora doutora Rita de Cássia Maia Batista, aqui presente, certo? E o parecer pelo conhecimento, e quanto ao mérito, deixou de opinar. Isso. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, eu perguntaria a Vossa Excelência, e talvez com o auxílio da secretária, Bom dia, excelência. onde o advogado que vai fazer sustentação, que parte pelos agravantes ou pelo agravado? São os dois, excelência. São Doutora os Manuel dois. Fonseca em favor do agravante, a doutora Letícia em favor do agravado, dos agravados. Então tá bom. Então eu vou fazer aqui uma descrição aqui rápida, presidente. A matéria, se a figura simples, é que, no caso aqui, já foi dito, o agravante é o espólio de Euclides de Carli. E os agravados o Hernani do Amaral Soares, Maria José Marques Figueira Soares. Ou não, presidente? Então eu vou dar uma lida rapidamente aqui no relatório. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de urgência interposto pelo espólio de Euclides Carli contra a decisão proferida pelo juiz de direito da segunda vara da comarca de Balsa, nos autos da tutela cautelar de caráter antecedente, promovida por Hernani do Amaral Soares e Maria José Marques Figueira Soares, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: antes posto, defere a tutela cautelar antecedente para determinar a emissão de posse dos autores na propriedade que lhes pertence, a fazenda Vale do Pureza, com matrícula tal, nas serventia notarial, registro de Tasso Fragoso, bem como o respectivo bloqueio do seu registro junto à serventia notarial e registro de Tasso Fragoso,
tornando indisponível até a solução do presente lide que os réus se abstenham de praticar quaisquer atos que ensejam modificação do estado de fato da área de 3.800 hectares, objeto do litígio localizado na fazenda Vale do Pureza, até ulterior deliberação judicial sob pena de multa de R$ 1.000. Nas suas razões recursais, o agravante alegou que o imóvel em questão foi vendido em setembro de 2008, que os agravados já receberam o valor que foi ajustado para a negociação e que tal imóvel já está preparado para plantio, cuja época já se iniciou. Aduziu que é notória a falta de requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida na base, especialmente porque os agravados desconsideram cláusula contratual pactuada no agravo em 22 de nove de 2008, data em que também ingressou na posse das áreas compradas, fazendo de forma justa e de boa-fé. Destacou que na data do ajuizamento da ação na posse, na base, já estava esgotado o prazo decadencial de 1 ano, previsto no artigo 501 do Código Civil. Sustentou que o contrato de venda e compra entre os órgãos litigantes tem por objeto imóvel denominado Fazenda Vale do Pureza, formado pela totalidade dos ares descritos na cláusula de primeiro, como expressamente iniciar a cláusula segunda, terceira, quarta do contrato firmado do réu e que essa venda de compra se refere à Fazenda Vale do Pureza, imóvel determinado e integrado pela totalidade das áreas que compõem, perfeitamente individualizada, e que pertence aos agravados, todos discriminados na cláusula primeira com localização, rumo, dimensões conhecidos pelas partes contratantes. Outras razões por meio dos quais os agravados alegam que a parte agravante tenta se eximir de todas as formas dos efeitos provenientes do negócio jurídico celebrado, agravados, adquiriu um total de 3.800 hectares, mas teria se apropriado ilícita e justa abusivamente de 4.900 hectares, praticando atos expulso na intenção de consolidar a propriedade, beneficiando da própria torpeza, enriquecendo ilicitamente. Luiz Pares, apenas para fazer aqui o arremate, foi feita a venda de uma... Sim, apenas para concluir aqui o relatório, Luiz Pares, tratou-se da venda de uma fazenda, isso no ano de 2008, aos agravantes, no caso o espólio, já que a pessoa que comprou já faleceu, e os agravados, então, entenderam que os agravantes, ao receberem a fazenda, se apropriaram, se apoderaram, digamos, de um quantitativo maior do que o então vendido. Entraram, então, com uma ação na base e o juiz da base, então, concedeu aos então vendedores a emissão de posse, né? Isso foi em 2008, essa venda, né? Já se vão aí 15 anos da sua ocorrência. E o espólio, então, contra essa decisão do juiz, é que agravou, entendendo que a venda foi irregular, entendeu? Já está com prazo já bem alongado dessa venda, já estão na posse há mais de 15 anos, e, portanto, o agravo gira em torno dessa a questão. Aqui em
decisão liminar, eu suspendi a decisão do juiz de base, né? Até porque a matéria tem certa complexidade, né? E foi suspensa essa decisão temporariamente, até, naturalmente, que sobre a suspensão se resolva o agravo e, evidentemente, também e se resolva lá na base quem de fato tem razão. Mas a matéria está nesse patamar. Foi dada essa liminar para os vendedores retomarem a posse. O espólio entrou na justiça contra essa emissão, né? Já que o juiz concedeu a emissão de posse, veio, então, aqui o agravo ao segundo grau, e eu, então, deliminar, suspendendo essa retomada dessa posse, até que a solução seja esclarecida. Esse é o relatório. Obrigado, desembargador Tairone. E, com a palavra, o advogado do agravante, que se identifique, número de OAB, nome completo, e terá o prazo regimental para a sua sustentação. Com a palavra, doutor. Obrigado, desembargador Gilmar Lopes, ilustre presidente desta 7ª Câmara Civil. Saúdo os demais componentes, desembargador Tairone Silva, o relator do agravo, desembargadora Rita Batista, desembargador Vieira Filho, assim como a ilustre secretária e a colega Letícia, que representa a parte adversa. Me chamo William Guimarães Santos de Carvalho, OAB Piauí 2644 e OAB Maranhão 27798, dígito A. Bom, senhores julgadores, sob a jurisdição de vossas excelências, temos um agravo de instrumento, como bem registrado pelo eminente desembargador relator, aviado em face de decisão proferida pelo juízo de piso da comarca de Balsas, que, em sede de tutela cautelar antecedente, determinou a emissão na posse dos ora agravados, bem como o bloqueio da matrícula. Isso em razão de uma discussão que diz respeito à existência ou não de um excesso de uma área vendida no ano de 2008, como já relatado pelo eminente desembargador relator. Apenas fazendo o registro temporal, esse contrato foi firmado no dia 22 de setembro de 2008. Desde então, o agravado se mantém na posse, agora já espólio de Euclides de Carli. Houve a averbação da escritura pública particular de compromisso de compra e venda no dia 28 de março de 2012, à margem do registro de imóvel, a certificação do imóvel junto ao INCRA no ano de 2017 e a lavratura da escritura de compra e venda no cartório de registro de imóvel de Tasso Fragoso em 19 de junho de 2020. No ano de 2022, em setembro de 2022, foi ajuizada essa tutela cautelar antecedente, para surpresa do agravante, deferida uma medida liminar afastando o espólio da posse do imóvel, que já vinha, como bem registrado pelo relator, há quase 15 anos no exercício da posse, desenvolvendo atividade agrícola, portanto, fazendo com que a área cumpra sua função social, gerando emprego e renda para a comunidade local, assim como para o estado do Maranhão. O eminente desembargador relator, em sede de decisão liminar, suspendeu os efeitos da decisão do juízo de piso sob o argumento, principalmente, da ausência do perigo in mora, dado o tempo que o agravado está na posse, também pelo fato de haver argumentos sólidos no recurso apresentado ora em julgamento por vossas excelências. Eu inicio, senhores desembargadores, senhora desembargadora, registrando que há uma discussão sobre a natureza desse contrato de compra e venda, se ele é ad corpus ou ad mensura. Entendemos nós, os agravantes, o agravante, que se trata de um contrato ad corpus. E se é efetivamente um contrato ad corpus, porque a negociação
levou em consideração, senhores desembargadores, a área por inteiro, e se é, portanto, um contrato ad corpus, se aplica ao caso o artigo 500, parágrafo 2º do Código Civil Brasileiro, que diz: não haverá, melhor dizendo, parágrafo 3º, não haverá complemento de área nem devolução de excesso se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Ora, se a venda é ad corpus, não cabe nenhuma medida judicial postulando o pagamento de eventual excesso de área. Esse é o primeiro argumento que o agravante apresenta a Vossas Excelências. Superada a questão do contrato ser ad corpus ou não, surge um outro óbice, Excelências. Defendem os agravantes que o contrato é ad mensura. Mesmo admitindo, a título de argumentação, que se tem um contrato de compra e venda ad mensura, se aplica ao caso o desforte do artigo 501 do Código Civil Brasileiro, que diz, verbis, decai do direito de propor as ações previstas no artigo antecedente o vendedor ou o comprador que não fizer no prazo de 1 ano a contar do registro do título. Senhores julgadores, volto a registrar Vossas Excelências. Esse contrato data do dia 22 de setembro de 2008. Houve a averbação da escritura particular de compra e venda em março de 2012. Nas contrarrazões ao presente recurso, alegam os agravados que tomaram ciência do excesso da área quando efetivada a certificação junto ao INCRA. E eu registro a Vossas Excelências. A certificação junto ao INCRA ocorreu no dia 28 de agosto de 2007. A ação foi ajuizada apenas em setembro de 2022. E mais, houve a lavratura da escritura pública de compra e venda no cartório do registro de imóveis de Tasso Fragoso em 19 de junho de 2020. Portanto, quando também já superado o prazo de 1 ano previsto no artigo 501 do Código Civil Brasileiro. Mas não paramos por aí, Excelências. Mesmo admitindo a superação da tese decadencial, o que aqui se faz também a título de argumentação, importante registrar a Vossas Excelências que a ação dita principal, já ajuizada pelos agravantes, em dezembro do ano passado, se denomina ação de obrigação de fazer e, entre aspas, completar o valor correspondente ao excesso da área. Consta do pedido desta ação, verbis, julgar integralmente procedente a presente ação, com a consequente condenação à obrigação de fazer o complemento do valor correspondente ao preço da área excedente, área de 1.119 hectares, equivalente ao montante de R$ 5.771.258,59. Vejam bem, Excelências, o objeto da ação dita principal não é a retomada do imóvel, por óbvio, e sim o pagamento de eventual excesso, o que está sendo discutido, será discutido no juízo de piso. Ora, se o objeto da ação é o pagamento do excesso, incabível ordem judicial determinando a emissão de posse dos agravados no imóvel. É terminantemente proibido pela legislação. Inclusive, o pagamento do excesso, senhores julgadores, ficará na faculdade do próprio comprador. É o que diz o artigo 500, parágrafo 2º do Código Civil Brasileiro. Peço vênia para fazer a leitura. Se em vez de faltar houver excesso e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. A legislação, portanto, admite, inclusive, que o comprador, preenchidos aqueles requisitos,
por parte do vendedor, demonstrando que ele não tinha conhecimento, que entendemos que não é o caso, que ele pague o valor do excesso ou mesmo devolva o excesso e não se torne sem efeito um contrato, senhores julgadores, firmado, volto a registrar, no longínquo ano de 2008, portanto, há quase 15 anos. São argumentos que não se adequam ao Código Civil brasileiro e que, portanto, devem ser rechaçados por este egrégio tribunal, até mesmo, senhores julgadores, em razão do princípio da segurança jurídica. Essa área está sendo ocupada, nela se planta há vários anos, produzindo grãos, gerando empregos e divisa para o estado do Maranhão e para o Brasil como um todo. Por fim, e apenas para arrematar, senhores julgadores, é importante registrar que esse contrato foi firmado com cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade, o que também afasta a possibilidade de retomada da área, como determinado inicialmente pelo juízo de piso, e que não há perigo na demora. Se não há fumaça do bom direito, muito menos perigo na demora, até porque o agravante se encontra na posse do imóvel desde o ano de 2008. Senhores julgadores, por todos esses argumentos, é que o agravante requer o conhecimento e provimento do agravo, com a manutenção da bem lançada decisão proferida pelo eminente desembargador relator Tairone Silva. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor William. Com a palavra, o advogado dos agravados. Bom dia, excelência. Bom dia, Doutora, terá o prazo regimental, se identifique, número da OAB e com o prazo para sustentação. Bom dia a todos, bom dia, excelência, bom dia, desembargador relator, bom dia, doutor William. Meu nome é Letícia Abuqueme Olasmar, OAB Bahia 40626, e eu vou sustentar as razões agora pelos agravados. Peço vênia pelo entendimento do relator, né, que concedeu efeito suspensivo ao agravo, e peço vênia também ao doutor William, que está no papel dele de argumentar, mas a gente precisa ter máxima atenção nos argumentos dessa sustentação oral, pois muitos fatos e direitos foram distorcidos e estão sendo distorcidos agora, nesse momento, em sede de sustentação oral, e eu vou expor ponto a ponto para que o direito seja aplicado e a decisão primeva seja mantida, porque ela está próxima dos fatos e conhece a verdade dos fatos, então ela foi acertada. Os agravados, ora vendedores, realmente venderam uma área para o agravante, falecido Euclides, no ano de 2008. Só que a cláusula 5ª do contrato de compra e venda é clara que a venda foi feita ad mensuram. Então, o argumento do agravante de que a venda foi ad corpus, ele já cai totalmente por terra e é facilmente comprovado pela leitura da cláusula 5ª, que é a origem do direito dos agravados. A área tinha 3.815 hectares quando foi celebrada a compra e venda, e ela foi celebrada ad mensuram porque naquela época, excelências, não existia memorial descritivo para o imóvel, e sabia-se que ele ainda seria medido e que ele poderia ter uma área excedente ou não. Essa área, por incrível que pareça, só foi medida 10 anos depois da compra e venda. Não foi medida no momento da compra e venda, e peço vênia ao doutor William para contestar diretamente a informação de que a escritura foi registrada na matrícula do imóvel no ano de 2012, por isso ele alega decadência, porque a escritura de compra e venda do imóvel foi lavrada apenas no ano de 2020 e até o momento não houve juntada nem registro dessa escritura de compra e venda na matrícula. Então, aproveitando o gancho do doutor William, que conta-se o prazo decadencial a partir do registro da escritura de compra e venda na matrícula do imóvel, eu gostaria de informar para vossas excelências que esse prazo nem iniciou, porque nunca houve a juntada nem o registro dessa escritura de compra e venda na matrícula. Mas vamos à linha do tempo, excelências, porque é muito importante.
O contrato de compra e venda ad mensuram, inquestionável, porque cláusula expressa, cláusula quinta, foi celebrado no ano de 2008. Em 2010, os autores, ora agravados, outorgaram uma procuração para que os agravantes pudessem escriturar a área de 3.815 hectares. A procuração pública tem objeto, e o objeto é delimitado a 3.815. Em setembro de 2017, anos depois da compra realizada, essa procuração foi subestabelecida para o senhor Marcelo. A área, excelência, só foi medida através de georreferenciamento, contrariando a informação do Dr. William, em 2019, e essa informação está nos autos. Em junho de 2020, os agravantes compradores já sabiam que havia um acréscimo de 1.119 hectares, 54 áreas, 58 centiares do imóvel. E aí eles lavraram uma escritura pública de compra e venda em 2020, com a procuração que dava poder a uma área de 3.000, para lavrar a escritura de uma área de 3.815 hectares. Porém, eles lavraram uma escritura de compra e venda de 4.934 hectares. A procuração que foi outorgada em 2010 não concedia poderes para essa área excedente, porque essa área excedente só foi descoberta no ano de 2019. Então, a escritura lavrada em 2020, ela excede os poderes da procuração, porque a procuração delimitou o poder à área de 3.815. E o artigo 500 do Código Civil estipula que, quando a venda é ad mensuram, inquestionável que foi, não tem como, com máxima vênia, acolher a tese de ad corpus, porque está claro no contrato, ou o comprador devolve a área excedente ou paga o valor pela área excedente. Diferente tentado pelo advogado dos agravantes, não está querendo anular o negócio, reconhece-se o negócio pelos 3.815 hectares, mas quando essa área foi medida, e é um excedente significativo, excelências, é um excedente de 1.119 hectares, é uma área considerável, que faz jus os agravados, ora vendedores, de ou recuperar a posse dessa área, ou receber o valor dessa área excedente. Ninguém está querendo emissão na posse ou atrapalhar a posse da área de 3.815, porque esse negócio foi consolidado, inclusive outorgado procuração pública para escriturar. Agora eu te pergunto a vocês, por que a área foi ser medida 10 anos depois da compra e venda? E por que não informaram aos vendedores que a área havia sido excedente, que o georreferenciamento, que é a medida exata justamente para evitar e coibir sobreposições de área ou apropriação indevida de área, tinha dado excedente, porque essa era a obrigação contratual dos agravantes. E contra isso, não tem nenhum argumento capaz de destituir a cláusula ad mensura expressa no contrato. A decisão primeira foi acertada porque o bloqueio da matrícula é a única forma de garantir o resultado útil no processo, porque essa área ela tem que ser ou devolvida ou ressarcida, está claro. E se a gente não mantiver o bloqueio da matrícula, como e quem vai garantir o ressarcimento da área excedente em favor dos agravados? Porque está provado, a venda não foi feita ad corpus, excelência. A venda foi feita ad mensuram, cláusula quinta do contrato. 10 anos depois, pela primeira vez, mediu-se a área e descobriu-se que ela tinha um excedente de 1.119 hectares. Os agravantes compradores não tinham procuração pública para uma área dessa extensão, apenas para uma área de 3.815 hectares. 12 anos depois, lavraram a escritura de compra e venda, utilizando-se furtivamente dessa procuração de 3.815 hectares, falando que a propriedade foi adquirida de 4.934 hectares. Essa extensão não foi negociada, porque ela não havia sido medida. E essa escritura lavrada em 2020, até agora, não foi registrada na matrícula. Então, não tem ocorrência de início de prazo decadencial, como alegam os agravantes. A procuração dava validade para lavratura de escritura de 3.815 hectares. Então, a decisão primeira está acertada, ou os agravantes
ressarcem e pagam o valor com base no artigo 500 do Código Civil ou devolvem a área de 1.119 hectares. O bloqueio da matrícula hoje não causa nenhum prejuízo aos agravantes, devendo ele ser mantido, pois é a única forma de garantir o resultado útil no processo. E se eles não têm intenção de, no momento, pagarem o valor excedente porque fecharam conscientemente um contrato ad mensuram, que os agravados sejam emitidos na posse dos 1.119 hectares, 54 áreas e 58 centiáreas, que é a área que hoje, comprovadamente, de forma incontroversa, pertence aos agravados. Sem mais, excelência. Obrigado, doutora. Doutora Rita, aqui, embora constando do parecer que apenas o Ministério Público opinou pelo conhecimento, deixou de opinar sobre o mérito, eu indago da ilustre procuradora se tem alguma manifestação a fazer neste ato. Não, é porque foi constatado realmente que, além da condição de titulares da relação jurídico-processual, são dotados de capacidade plena, a questão envolve direitos privados, né, disponíveis. Por isso, não há interesse público ou social objetivamente considerado a ser tutelado. A gente mantém o parecer nesse sentido. Obrigado, doutora. Eu retorno a palavra ao eminente relator. Não. Presidente, a matéria aí, pela tentação dos eminentes advogados, parece que ficou bem clara, realmente, esse debate aqui do momento. Entendeu? Evidentemente que ficou às claras que se discute a questão do excesso, realmente, a propósito. A questão do excesso, realmente, sobre que foi encontrado após a venda da área, né? Evidentemente que esse tipo de constatação, esse tipo de medição, de definição, não há como se definir em agravo, medidas cautelares, medidas liminares. É preciso que esse deslinde realmente ocorra com detalhes técnicos, com atuação de técnica apropriada para, então, definir que área foi essa, qual o tamanho vendido, qual o tamanho que excedeu, que não excedeu. Então, não dá para se discutir isso em vias dessas medidas sumárias, considerando, inclusive, que esse agravo está em cima de uma tutela cautelar. De uma tutela cautelar. Então, o que foi pedido aqui no agravo? Foi pedido apenas que fosse suspensa a decisão do juiz de base que deu a emissão de posse aos agravados com relação a toda a área, toda a fazenda que então foi vendida. E está se vendo aí, inclusive, pelos esclarecimentos dos advogados, que a questão não é bem essa, que, na verdade, está se querendo a diferença, não a retomada de toda a fazenda, a retomada de toda a área, mas, evidentemente, o pagamento, se for o caso, do que excedeu, do que passou, do que foi contratado. Então, mais uma vez, me parece que isso não é matéria a ser tratada nessa via sumária, que é de tutela cautelar, que é de liminar. Então, a nossa decisão foi nesse sentido de cautela, né, para aguardar que o juiz de base, então, defina essa questão, entendeu? Mas, como, evidentemente, não vai ser desfeita a pretensão, pelo menos pelo que está aparecendo, para desfazer todo o negócio, até porque o negócio já foi feito aí há 15 anos, parece que está sendo colocado. Então, evidentemente que se suspende essa decisão e o juiz de base, então, vai decidir quem tem razão, quem não tem razão, e após essa decisão, então, é que ele vai dizer se excedeu, se não excedeu,
se tem que pagar, se não tem que pagar, se tem que devolver, se não tem que devolver. Parece que, por enquanto, é esse o caminho que podemos tomar no momento, né? Deixar que a matéria se resolva na base pelo juiz, que, evidentemente, está mais próximo da questão, está convivendo mais intimamente com a matéria. Inclusive, parece que a ação principal agora que foi proposta, já que a ação inicial foi apenas uma tutela cautelar antecedente. Então, a partir daí, me parece que deva se chegar a uma conclusão final. Mas, por enquanto, me parece que a medida mais apropriada é apenas suspender, deixar as coisas como estão, até que seja feita essa decisão de mérito por parte do juiz de base. É como voto, presidente, no sentido de dar provimento ao agravo. Obrigado, desembargador, mas só me esclareça uma situação aqui. Então, a decisão, ora proferida por Vossa Excelência, está revogando a liminar concedida, é isso? Suspendendo os efeitos da liminar concedida, entendeu? Né? Sim. Porque o juiz concedeu uma nova emissão de posse dos então vendedores, né? Em Certo. toda a área, em toda a fazenda, na verdade, entendeu? Quando, na verdade, parece que a discussão não é de toda a fazenda, parece que é só a parte que foi excedida. Só que essa parte que foi excedida precisa ser delimitada, precisa ser demarcada, ser definida, entendeu? Isso parece que não está definido ainda. Então, a minha decisão é apenas para suspender essa decisão até que o juiz, então, decida o que foi excedido, o que não foi excedido e quem tem que pagar, quem não tem que pagar. Porque, segundo os debates aí entre os advogados, o agravante ele foi afastado da posse desse imóvel. Pela decisão do juiz, pois é. Sim. Pela decisão liminar do juiz, entendeu? Tá bem. E é isso que eu estou suspendendo, essa decisão do juiz, para ele que se mantenha, até porque parece que a área já está plantada, já está Tá bem, desembargador. em fase de plantio, em fase... Está esclarecida a minha questão. Pô, O desembargador Vieira, como vota? Senhor presidente, nós estamos diante de uma situação ad cautela, onde imperioso se faz maiores esclarecimentos e decisões com o juiz do primeiro grau. Com essas circunstâncias, já acompanho o voto do relator. Obrigado, desembargador. Eu vou manifestar o meu voto, dizendo também que estou de acordo com o entendimento do relator, até porque, se nós formos analisar os requisitos para a concessão dessa tutela, esses requisitos não estão presentes, certo? E o outro detalhe que deve ser analisado, que a questão discutida aqui é de competência exclusivamente do juiz de base, não é isso, desembargador Taylor? É exclusivamente a complementação pelo pagamento do preço da área invadida ou a recuperação da posse, isso quem vai decidir é o juiz de base, certo? Então, desembargador Tairone, a matéria, a princípio, parecia complexa, mas não tem nada de complexidade. É só olhar os dispositivos legais, inclusive mencionado aí pelos advogados das partes, que se verifica que essa questão é simples, né? Não tem nada de complexidade. Então, eu vou acompanhar às inteiras o voto de Vossa Excelência. É como voto. Anunciando o julgamento, Áurea. Recurso conhecido e dado provimento para tornar sem efeito a decisão liminar concedida. Não é isso, desembargador? Exato, presidente. Só uma dúvida. Questão de fato. A decisão primeira tem a emissão na posse, que o desembargador Tairone debateu bem, e o bloqueio da matrícula, que garantiria o resultado útil do processo. Doutora, só um esclarecimento. O voto do relator está tornando sem efeito essa decisão concedida pelo juiz de base. Decisão total, exato. Então, Áurea, sem manifestação do Ministério Público, viu? Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito bom dia. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Vamos prosseguir com o nosso julgamento.
Áurea, o advogado referente ao item 4 está presente? Não, Excelência. Então, desembargador Vieira, nós vamos julgar também o 5º processo, que também tem pedido de sustentação oral e que Vossa Excelência é o relator. Eu irei anunciar o processo. Agravo de instrumento número 082, 34, 39 e 85, 2022, São Luís. O agravante, Hospital São Domingos Limitada. Advogada Valéria Lawande Carvalho Costa. Agravado, Érica Andréa Dourado. Advogados, Fernando Gomes Gerude e outro. E o relator é o desembargador Antônio José Vieira Filho. Parecer da Procuradoria é sem parecer, aqui não consta, parecer da Procuradoria. Com a palavra, o eminente relator. Vamos lá aos fatos. Na origem, a autora agravada ajuizou a referida demanda alegando que se dirigiu caminhando normalmente ao Hospital réu, que é o Hospital São Domingos, e nas dependências do mesmo foi submetida a uma cirurgia de menisco de joelho esquerdo, no dia 23 de setembro de 2020. Todavia, durante o período que permaneceu internada, contraiu Covid, contraiu fungo, bactéria, teve sua visão lesada, locomoção prejudicada e reduzida e foi acometida de depressão. Por tais argumentos, pleiteou a tutela de urgência, o pagamento de R$ 5.000 até que cesse a locomoção reduzida ou custeio do seu plano de saúde, cuja parcela é de R$ 3.168. Alternativamente, que o réu, agravante, pague todas as despesas inerentes ao tratamento, inclusive, se necessário, transporte aéreo, ajuda de custo e hospedagem de R$ 100.000 por dano moral e R$ 100.000 por dano estético. Na decisão interlocutória, foi deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que o Hospital São Domingos, no prazo de 48 horas, custeasse mensalmente o plano de saúde da requerente no valor de R$ 3.168, sob pena de multa de R$ 1.000, sem prejuízo de eventual majoração, caso necessário, limitado até 30 dias, para caso de descumprimento, a ser revertido em favor do custeio do plano de saúde da autora. A razão do agravo é de que a decisão interlocutória atacada trata de determinação judicial satisfativa do próprio pleito indenizatório, formulado nos autos de origem, ou seja, esgota o mérito da demanda. Com tais argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a reforma integral da decisão de primeiro grau. Indeferida a suspensividade da buscada, contra tal indeferimento foi interposto agravo interno pelo Hospital São Domingos, o qual analisou conjuntamente as contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento. O Ministério Público não se manifestou, uma vez que disse não ter interesse apenas no agravo interno, permanecendo silente em relação ao presente agravo. É o relatório, presidente. Obrigado, desembargador. Com a palavra, o advogado. É advogado do agravante ou do agravado? O agravante, Com a palavra, doutora. Identifique-se o número da OAB e terá o prazo regimental para a sua sustentação. Bom dia, excelentíssimo presidente da 7ª Câmara Civil, desembargador Josemar. Bom dia, nobre relator do agravo. Bom dia, demais desembargadores, membros dessa Câmara. Bom dia, nobre representante do Ministério Público, doutora Rita. Bom dia, colegas advogados presentes. Inicialmente, eu queria pedir vênia ao nobre relator do agravo de instrumento, que proferiu a decisão monocrática, né, negando o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, que foi interposto pelo Hospital São Domingos em face da decisão liminar proferida pelo juízo de base, para ponderar algumas questões que se fazem necessárias para se demonstrar a necessidade de conceder esse efeito suspensivo e, por via de consequência, se reformar, suspender os efeitos dessa decisão liminar. Como bem disse o nobre relator no seu relatório, a agravada, né, a autora na ação original, ela interpôs a ação com pedido de concessão de tutela de urgência, fazendo o seguinte pleito, né, em sede de tutela de urgência. Ela pediu
que o São Domingos custeasse pensão mensal no valor de R$ 5.000, até que o nosocomo fizesse cessar a locomoção reduzida da agravada, ou, alternativamente, se não fosse o entendimento esse do juízo de base, que o Hospital São Domingos custeasse a mensalidade do seu plano de saúde no valor de R$ 3.168,94. E no mérito, na exordial, em sede de mérito, a agravada, a autora, ela formulou o seguinte pedido indenizatório em sede de dano material / pensionamento, que é o seguinte: pagamento de pensão mensal pelo hospital no valor de R$ 5.000, de modo que possibilite a agravada ter meios de arcar com o pagamento do seu plano de saúde, ou, alternativamente, caso Vossa Excelência não entenda dessa forma, o pagamento do plano de saúde da agravada pelo hospital no valor de R$ 3.168,94. Percebe-se, portanto, que os pedidos, tanto em sede de tutela de urgência, quanto no mérito em sede de pleito indenizatório por dano material e pensionamento, é o mesmo. Os pedidos são os mesmos. Ela pede o pensionamento no valor de R$ 5.000, ou, se o juízo de base assim não entendesse, o pagamento mensal do seu plano de saúde no valor de R$ 3.168,94. Pois bem, o juízo de base, então, proferindo a decisão liminar, ele deferiu essa tutela de urgência, né, pleiteada pela autora, e assim se manifestou, assim entendeu. Do exposto, defere o pedido de tutela provisória para determinar que a parte remo, no caso do hospital, no prazo de 48 horas, custeie mensalmente o plano de saúde da requerente. Estabeleço multa diária de valor de R$ 1.000, sem prejuízo de eventual majoração, caso necessário, limitada a princípio até 30 dias, para o caso de descumprimento desta decisão. Enfim, o juízo de base, portanto, deferiu o pleito da agravada, formulado em sede de tutela antecipada, que, na verdade, acabou representando a verdadeira satisfação do próprio pleito indenizatório formulado por ela na ação originária, já que os dois pedidos, tanto de tutela de urgência quanto do pleito indenizatório por danos materiais / pensionamento, é o mesmo. Sendo assim, diante desse deferimento, que representou uma verdadeira satisfação da procedência da ação, uma verdadeira antecipação, digo, da procedência da ação no mérito relacionado ao pleito indenizatório por danos materiais, o hospital interpôs o agravo de instrumento e com pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos dessa liminar. Por quê? À medida que a agravada autora, na ação originária, ela propôs a ação sob a alegação de prática de erro médico pelo hospital. Ela alega que, durante as internações, né, a que ela se submeteu nas dependências do São Domingos, o São Domingos teria lhe prestado um tratamento falho, né, com condutas médicas equivocadas, negligentes, e que todo esse tratamento errôneo, né, teria agravado o seu quadro de saúde, teria lhe causado uma incapacidade laboral e que, por conta disso, ela estaria sem condições de trabalhar, de exercer a sua função e, portanto, sem condições de ter aquela renda para pagamento do plano de saúde. Ora, à medida que ela faz toda essa alegação e formula dois pedidos, um de tutela e um de pleito indenizatório por danos morais, que, na verdade, é o mesmo pedido, sobre o mesmo fundamento, a mesma finalidade, ela está... e que esse pedido de tutela, ele é deferido, ele é concedido pelo juiz de base, acontecendo, né, acontecendo a satisfação do próprio pleito indenizatório, o hospital está sendo prejudicado. Por quê? Porque antecipadamente, sem que tenha sido feita uma instrução probatória exauriente que é necessária nesse tipo de demanda, né, uma demanda em que há alegação de erro médico, o hospital está sendo prejudicado porque ele está arcando por tempo indeterminado com o pagamento mensal do plano de saúde, que, na verdade, é o próprio pleito indenizatório no mérito da autora. É importante frisar que, embora o hospital tenha interposto o agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo para suspender, né, os efeitos dessa decisão liminar, nós estamos depositando mensalmente em juízo o valor do plano de saúde para que não incida a multa que foi fixada na decisão liminar. Então, excelências,
o ponto principal, né, do nosso recurso, das nossas razões recursais, é exatamente esse, é a concessão do efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos dessa decisão liminar proferida pelo juízo de base, haja visto que houve a verdadeira antecipação da procedência do pleito indenizatório em sede de danos materiais e, portanto, a decisão liminar, ela se afastou da finalidade dela, porque ela, na verdade, ela está representando a própria satisfação do pedido indenizatório formulado pela agravada. Então, dessa forma, vou ser bem breve, acho que não há necessidade mais de delongar e bater nas mesmas teclas. Nós pedimos o provimento do agravo interno, né, a reforma da decisão monocrática proferida pelo nobre relator, a quem eu peço venha novamente, para que seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e suspendidos os efeitos, portanto, da liminar proferida pelo juízo de base. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Doutora Rita, temos alguma consideração a fazer sobre essa Nenhuma postulação, doutor? consideração a fazer, desembargador, pelos mesmos motivos do processo anterior. Retorna a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, eu vou ser o mais sucinto possível nos meus relatos aqui. A parte agravante, deixa eu ver aqui, se vê diante da situação fática do agravado. Acontece que, se observa aqui, que a parte agravada solicita pedido de pagamento de indenização por dano moral, detrimento do réu, valor de 100 mil, pagamento de danos estéticos no valor de 100 mil, pensão mensal de 5 mil reais, com pagamento de parcela de 3.168 do plano de saúde e pague todas as despesas, inclusive com transporte aéreo. Nada, apenas o plano de saúde foi concedido, presidente. O juiz do primeiro grau concedeu apenas o pagamento do plano de saúde. Eu entendo que nós temos que nos ater tão somente a essa situação. Todos esses outros pedidos não foram objeto de análise, inclusive o processo está em andamento em fase instrutória. Então, eu entendo que não se trata de decisão satisfativa. Foi apenas um poder de cautela que é dado ao juízo do primeiro grau. A simples leitura dos autos de origem traz que a medida interlocutória, antecipatória e regastada, diga-se de passagem precária, não suplanta todos os pedidos contidos na petição inicial. Portanto, não é satisfativa da demanda, não esgota o mérito da ação. O pedido liminar não se confunde com o mérito da demanda. Desta feita, a decisão concessiva ou não da tutela de urgência somente deve ser reformada do juiz aquém, quando demonstra flagrante abusividade e ilegalidade, que não é o caso. Aqui eu cito as necessidades prementes da demandada, seu estado de saúde. Portanto, a concessão ou não da medida liminar insere-se no poder geral de cautela. Em sede de agravo de instrumento, por tratar-se de recursos, segundo evento litis, mostra-se pertinente ao órgão adquém averiguar tão somente a legalidade da decisão agravada, evidenciada a impossibilidade de versar sobre temas que não foram ventilados no ato judicial. Aí, senhor presidente, outros membros desta Câmara, eu cito decisões do STJ, do ministro Marco Aurélio Belize, do recurso especial 21.750.046, outra do ministro Sérgio Cuquina, recurso especial 21.32.662, outra do ministro Moura Ribeiro, recurso especial 205.46.10, e com essas considerações, presidente, repetindo, estão analisando que só foi concedido a tutela antecipada simplesmente para que o hospital pague o plano de saúde, apenas isso. Quanto ao mais, então, a gente está em fase de análise da instrução. Diante do exposto e com lastro nesses elementos fundamentados, conheço e nego o provimento ao agravo de instrumento. Nessa extensão, julgo prejudicado o agravo interno, ambos interpostos pelo Hospital São Domingos. Algum voto, presidente? Obrigado, desembargador. Com a palavra o eminente desembargador Tairone.
Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho o relator em rápidas pinceladas, como ele disse que não ia se aprofundar no tema, que não é realmente objeto de aprofundamento jurídico. Eu acompanho o relator. Anunciando o resultado, Aura. Recurso conhecido e negado provimento, bem como julgado prejudicado o agravo interno. É isso, né, Perfeito. desembargador Vieira? Isso mesmo, isso mesmo. Tem manifestação do Ministério Público. Agradeço a atenção de todos. Bom dia. Bom dia, Lu. Ilustres pares, agora vamos voltar ao normal da nossa pauta. O advogado do item 4 está presente, Aura? Não, excelência. Então, vamos retornar à nossa pauta normal. Sim. O primeiro processo da pauta é um pedido de vista formulado por mim e irei anunciar o processo. É apelação cível 0001835/2012, Arari. Apelante é a Vale S.A., advogado Márcio Rafael Gazineu, apelada Maria Antônia Lopes Mende, advogado Jorge Vinícius Barreto Caetano, o relator desembargador Tairone José Silva, procuradora doutora Lise de Maria Brandão de Sá Costa, e o parecer da Procuradoria pelo conhecimento e improvimento do recurso. Desembargador Tairone, eu indago de Vossa Excelência se tem alguma consideração ainda a fazer em relação a esse julgamento, que Vossa Excelência é o relator. Não, presidente. Aquilo que nós já colocamos, né? Nós apenas reduzimos o valor da indenização na época, né? Que foi 120, né? 125, nós baixamos para 80, mas o posicionamento é o mesmo já aqui, Tá bem, obrigado. manifestamos. Obrigado. Nesse caso, o desembargador Vieira acompanhou o voto de Vossa Excelência. Pode. Doutora Rita, aqui consta que o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento. Mantém o entendimento? Mantenho, sim. Mantenho, desembargador. Obrigado, doutora. Vou proferir meu voto aqui de forma também bastante simples. No caso aqui, de acordo com o recurso, o apelante requer a reforma da sentença do juiz de primeiro grau, a fim de que sejam os pedidos julgados improcedentes. Relata que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que transitava de forma ilegal pelos trilhos da ferrovia, haja vista que possuía outra via de acesso e fazia uso indevido do local. Isso é o que consta do recurso. Agora, ilustres pares, a controvérsia, realmente aqui neste caso dos autos, repousa em verificar se a responsabilidade civil da apelante, em decorrência do atropelamento da vítima ocasionado por uma locomotiva em linha férrea de perímetro urbano. No julgamento inicial, quando iniciou o julgamento, a advogada da Vale argumentou que havia, neste tribunal, julgamento semelhante a este tratado nos autos e que o voto do eminente relator dava margem à insegurança jurídica. Ocorre, desembargador Tairone, que o precedente citado pela advogada da apelante, quando dá sustentação oral, diverge do presente caso, porquanto não apresentou prova que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Não existe essa prova nos autos. Também não se observa
que a apelante tenha adotado medidas necessárias para evitar o atropelamento de pedestre na via férrea, como colocação de cerca e sinalização. Na minha pesquisa, aqui para reforçar o meu entendimento, eu encontrei no RESP 117, 2421 São Paulo, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento no sentido de que é subjetiva a responsabilidade da prestadora do serviço de transporte ferroviário, no caso de atropelamento de pedestre na via férrea. E, segundo esse julgamento, desembargador Tairone, a concessionária de transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos. E pontuou o seguinte: a vítima só existe culpa concorrente quando a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado. O outro aspecto é o que consta da sentença do juiz de base. Ele afirmou o seguinte: o óbito ocorreu em uma estrada clandestina, com sinalização precária, não tendo o trem sequer buzinado. E, analisando as testemunhas inseridas no bojo do processo de origem, uma delas declarou: não existe cerca, passagem de nível ou guarda armada que impeça que a comunidade tenha acesso à linha férrea. Outra testemunha declarou que no local do acidente não existe nenhuma sinalização, cancela ou vigilante da Vale. E o juiz, sabiamente, ele pontuou em sua decisão o seguinte: nesse contexto, não há como excluir a responsabilidade da ré, que efetivamente não observou as medidas adequadas e exigíveis para a salvaguarda da integridade física dos transeuntes nos locais do fato. Isso é o que consta da decisão do juiz de base. Agora, nesse caso, como bem pontuou o eminente relator, o dano moral é evidente. E, no caso, desembargador Tairone, como Vossa Excelência frisou, o valor da indenização por danos morais deve sempre propiciar ao ofendido os meios de compensar os transtornos experimentados. Portanto, eu estou entendendo aqui, desembargador Tairone, que o valor da indenização estabelecido por Vossa Excelência mostra-se razoável, levando em consideração o ato praticado pela apelante. E, inclusive, esse entendimento é pacífico aqui na nossa Câmara, não é, desembargador Vieira? Então, não tenho outra alternativa em acompanhar o voto de Vossa Excelência, desembargador Tairone. É como voto, Áurea, anunciando o julgamento. Recurso conhecido e dado a ele parcial provimento, tão somente para reduzir o valor do dano moral, conforme é definido pelo eminente relator. De acordo com o parecer do Ministério Público. O segundo processo da pauta, ilustres pares, é um embargo de declaração na apelação civil. Presidente, só um reparozinho. É em parte de acordo, né? Porque o Ministério Público era para manter a decisão integral, de primeiro grau. E como eu reduzi o valor,
Então, divergiu um pouco nesse aspecto apenas. Desembargador, Se a eminente procuradora queira... desembargador Tairone, é que desembargador Josemar, ele sentiu que eu iria adequar nesse ponto. Eu vou adequar e acompanhá-los integralmente. Obrigado. Então, mencione que o parecer ministerial, Áurea, foi Foi adequado adequado. em banco, de Isso, acordo com o voto do eminente relator. isso. Prosseguindo aqui na nossa pauta, desembargador Tairone, o segundo é da relatoria de Vossa Excelência. É o embargo de declaração na apelação civil número 0803362, 46, 2020, São José de Ribamar. Embargantes, Roseli Ramalho Brunet Medeiros Garcia e outra. Advogado Eli dos Santos Medeiros. Embargado, Marifran da Silva Andrade. Advogado, Bianca Marina Barros Jansen de Melo e outra. O relator, desembargador Tairone José Silva, sem parecer da Procuradoria. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, a questão aqui é bem simples mesmo. Teve uma apelação, essa apelação foi julgada pela Câmara, a apelação foi negada provimento por unanimidade. Então, no caso, a parte embargante, ela entrou com embargo de declaração com relação a essa decisão. Nesse embargo de declaração, a decisão não foi unânime. Eu e Vossa Excelência, o embargador Josemar, votamos pelo desacolhimento, mas o embargador Vieira votou pelo acolhimento. Então, o que aconteceu? Como houve essa divergência, seria necessário o quórum estendido, entendeu? Submeter o quórum estendido que nós terminamos não submetendo. Então, a parte entrou com uma petição reclamando isso e eu estou acolhendo essa petição. Realmente, a decisão do desembargo de declaração deve ser submetido ao quórum estendido, entendeu? E, dessa forma, votando aqui para que seja anulada a proclamação do resultado desse desembargo de declaração e que seja, então, submetido à votação no quórum estendido. Entendeu? É nessa forma que eu estou votando, presidente. Desembargador Tairone, eu também entendo que esse que deve ser o entendimento adotado. Desembargador Vieira. Acompanhe o relator, presidente. Então, Áurea, processo retirado da pauta de julgamento para que seja submetido a quórum estendido, em virtude da não unanimidade do seu julgamento. Excelência, na sessão virtual ou na vídeo? Eu fiquei nessa dúvida aqui. Desembargador Tairone. Tanto faz. A parte Vamos pediu realmente levar para a sessão virtual. É o embargo virtual. da declaração. Isso. Agora, é preciso ficar registrado também, desembargador, que fica anulada a proclamação do resultado da votação do desembargo. Né? Fica vai anulado. ser votado de novo. Novo julgamento Com quórum estendido. estendido. Ou não? Vamos, então, para o 4 da pauta, que é da relatoria do desembargador Vieira, certo? E é o último processo desta sessão. Irei anunciar o processo. Agravo de instrumento em apelação civil número 085, 2879, 60, 2021, São Luís. Agravante, Maria Cláudia Macedo Almeida. Advogados, Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes e outra. Agravado, Banco Pan S.A., advogado Antônio Moraes Dourado Neto. O relator desembargador Antônio José Vieira Filho, sem parecer da Procuradoria. Com a palavra, o eminente relator. Presidente, isso aqui é um processo que nós já vimos tanto dele aqui.
mas tanto que já estamos até quase que decorando todos eles. É aquela célebre situação em que a pessoa faz o empréstimo consignado e também faz o cartão de crédito consignado. Recebe o dinheiro é depositado, contrato devidamente assinado pelas partes, faturas inerentes com o respectivo detalhamento, a entrega do cartão de crédito e extrato devolutivo. Tudo isto é feito, tudo assinado. Contudo, cabe assinalar que no início dos descontos ocorreu no mês de setembro de 2017, não demonstrando agravante sua resignação na época, procurando o banco para discutir administrativa a questão. E após 5 anos é que ela veio discutir isso aí. Vale lembrar que no contrato está bem assim, em letras grandes, letras garrafais, como se dizia antigamente. Termo de adesão de regulamento para a utilização de cartão de crédito consignado. Autorização para desconto em folha de pagamento, solicitação de saque via cartão de crédito, transferência de recursos do cartão de crédito, tudo devidamente assinado pela consumidora. Aí, senhor presidente, eu cito aqui 3 jurisprudências, decisões do nosso tribunal, uma do desembargador Kleber, uma do desembargador Antônio Guerreiro, uma da desembargadora Galiza e outra do desembargador Raimundo Barros. Diante dessas circunstâncias, e com lá os elementos fundamentais do contrato, conheço e nego o provimento ao agravo interno interposto por Maria Cláudia Macedo Almeida. Obrigado, desembargador. Desembargador Taironi, como vota? Acompanhe, presidente. Também acompanho. Aqui não consta o parecer da Procuradoria, por isso que eu não indaguei a doutora Rita aí se havia interesse algum em se manifestar. Anunciando o julgamento. Recurso conhecido e negado provimento, sem parecer ministerial. Ilustres pares, temos alguma consideração a fazer, porque chegamos ao final da nossa pauta. Nós temos apenas que fazer um sorteio aí, Áurea, com relação ao quórum estendido. Vamos fazer esse sorteio, desembargador Vieira e desembargador Taironi. Doutora Esses Rita. papeizinhos são complicados. A gente está tentando instalar aqui um programinha, né, Anderson? Não está sendo mais gravado a nossa sessão? Ah, sim. Será que... Quando parar, eu quero fazer uma pergunta. Está meio tortinho. Primeiro, desembargador Castro. Agora, desembargador Barros. Tem que ter uma... Ele tem sorte. Ângela. Ângela. A verdade é que tem 4 certinhos, só faltou a ordem mesmo. Primeiro suplente, desembargador Barros. Não pode faltar o desembargador Barros aqui nessa sessão. Não pode. Quarto é o desembargador Rachid. São esses 4 que vão compor o quórum estendido, né? Obrigada, desembargador.